Olá, boas-vindas a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai direto ao ponto, falando de um marco recente e, olha, transformador no cenário jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal publicou a nova Resolução 908 e o impacto jurídico dessa medida no exercício diário da advocacia e, claro, nos direitos maternos é, sem exageros, profundo. Nosso objetivo aqui é destrinchar esse documento. A gente precisa entender a real importância institucional dessas novas garantias e por que elas representam uma vitória tão imensa para os profissionais do direito. Então, vamos mergulhar nisso. Mas, para começar a entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa fazer uma pergunta super fundamental. Como exatamente a mais alta corte do país protege a maternidade daquelas profissionais que estão lá, caminhando por aqueles corredores todos os dias? Sabe, muitas vezes o foco acaba ficando só nas decisões judiciais voltadas para a sociedade em geral, né? Mas olhar para dentro das instituições, olhar para a forma como o tribunal trata quem está ali exercendo a profissão, isso revela muito sobre os verdadeiros valores do nosso sistema de justiça. E a resposta bem direta para essa reflexão está justamente na Resolução 908 de 2026. Essa é uma norma recém-publicada pelo STF que vem para expandir, de um jeito bem estrutural mesmo, todas aquelas proteções institucionais voltadas para a primeira infância, para a parentalidade e, claro, para a maternidade. E o mais legal é que não se trata só de um, sei lá, pequeno ajuste administrativo. É muito mais que isso. É uma verdadeira declaração de princípios sobre como o ambiente jurídico precisa se adaptar para acolher as necessidades reais das famílias. Agora, o que é realmente brilhante na abordagem dessa norma é a forma como ela soluciona as barreiras logísticas. A inteligência da medida está em resolver esses problemas de forma bem segmentada, focando em dois grupos distintos, que são essenciais para manter o tribunal funcionando. De um lado, a gente tem as advogadas externas, que militam na corte e que agora ganham acesso ao berçário e ao espaço de amamentação. E do outro lado, as servidoras internas, que recebem reduções especiais naquela jornada diária de trabalho. Essa visão dupla é o que garante que todo o ecossistema feminino do tribunal seja de fato amparado. Olhando primeiro para o exercício externo da advocacia, olha, estamos diante de uma vitória simplesmente gigantesca para a classe. Imagina a rotina extenuante de quem advoga na mais alta corte do país. Com essa resolução, fica garantido que as advogadas lactantes tenham, finalmente, um espaço que é dedicado, adequado e digno para amamentar ou extrair leite enquanto estão lá trabalhando no STF. É basicamente o fim daquela angústia logística terrível que muitas profissionais enfrentavam, tentando conciliar a necessidade materna com o rigor que a gente sabe que é enorme da advocacia de alto nível. Passando agora para o público interno, a resolução faz uma atualização super importante em normas mais antigas, lá de 2016. Ela concede às servidoras lactantes do STF uma redução de 1 hora na jornada diária de trabalho. E o detalhe de ouro, a cereja do bolo aqui, é este: não há qualquer necessidade de compensação desse horário. Isso mesmo, não precisa repor, e já se aplica logo após o término da licença maternidade. Ou seja, não é um empréstimo de tempo, sabe? É um direito líquido e certo que reconhece, na prática, a carga dupla pesadíssima que essas profissionais assumem. E a força dessa medida interna fica ainda mais clara por causa de um prazo específico, 24 meses. É um benefício incrivelmente robusto porque ele dura até a criança completar 2 aninhos de idade. É fascinante notar como isso se alinha perfeitamente, letra por letra, com as recomendações de saúde globais sobre o aleitamento. Claro, a concessão sempre observa as atribuições do cargo e as necessidades do serviço, mas a gente percebe que o tribunal estabelece aí um padrão altíssimo de cuidado prolongado e contínuo com o desenvolvimento infantil. Para trazer a filosofia central por trás de toda essa estruturação técnica, a gente tem uma declaração muito marcante. Ao assinar a norma, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, ancorou essa resolução com muita firmeza como um compromisso institucional inegociável. Quer dizer, isso não é visto como uma mera conveniência logística ou um favorzinho administrativo. Não, é um dever do tribunal de proteger a família. E essa mudança de paradigma, vindo diretamente da presidência da Corte, tem um peso imensurável para a nossa cultura jurídica. E esse compromisso todo leva a gente diretamente ao princípio orientador que dita a aplicação dessas novas regras. Fica estabelecido que as concessões, tanto de horário especial quanto dos espaços físicos, precisam observar sempre, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança, aliado à proteção maternal. É literalmente a humanização das regras operacionais. Se a burocracia padrão em algum momento entrar em conflito com o bem-estar de um recém-nascido, o tribunal deixa muito claro: o interesse da criança deve ser de forma indiscutível priorizado. Agora, para ter uma visão completa da coisa toda, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto histórico. A Resolução 908 não caiu do céu do nada.
Ela faz parte de um efeito cascata que é bem sistêmico, uma mudança cultural enorme sobre os direitos maternos em todo o cenário jurídico brasileiro. A gente consegue observar essa linha do tempo desde garantias de intervalos lá no Distrito Federal em 2011, passando pelas primeiras regras do STF em 2016, pelas expansões do TST durante o Agosto Dourado, até desaguar nesse avanço formidável de 2026. É a evolução clara de uma tese jurídica se tornando prática institucional no dia a dia. Isso leva a gente a perceber como essa exata mesma filosofia institucional acaba transbordando para os julgamentos concretos em outras esferas do direito. A coerência do sistema é impressionante, de verdade. Lá no direito penal, múltiplas cortes como o próprio STF, o STJ e o TJ de Santa Catarina estão garantindo prisões domiciliares para mães lactantes e com recém-nascidos. O entendimento é simples: a prisão preventiva da mãe não deve punir a criança. Já no âmbito trabalhista, o TRT da 15 Região garantiu o direito à amamentação mesmo em casos onde a mãe utiliza fórmula nutricional complementar. Ou seja, a proteção está de fato se tornando universal. E olha, não para por aí. O próprio sistema de justiça, naquelas suas regrinhas mais operacionais, está se adaptando ferozmente para apoiar essas eventualidades da vida profissional. Por exemplo, a gente vê a Comissão de Constituição e Justiça avançando para suspender prazos de profissionais da advocacia que estejam doentes, o CNMP garantindo, através de emenda regimental, prioridade máxima em sustentações orais para gestantes e lactantes, e tem até o reconhecimento de laços mais complexos de maternidade afetiva, como aconteceu num caso de doação de óvulos para a companheira, o que garantiu a licença-maternidade. Toda a definição do que é ser profissional do direito e ser mãe está se expandindo de um jeito bem estrutural. Tudo isso traz a gente para a reflexão final desta nossa análise. Vendo toda essa mudança sistêmica que culmina agora na Resolução 908, uma pergunta mais provocativa acaba se impondo. Como essas garantias institucionais tão concretas vão, no fim das contas, remodelar o cenário futuro da profissão jurídica para pais e mães? Pensa bem, se o mais alto tribunal do país estabelece que o ambiente de trabalho tem a obrigação de se adaptar à primeira infância, a grande expectativa é que isso sirva de farol para escritórios, para os tribunais estaduais e repartições do país inteiro. É uma reflexão poderosa, sabe, sobre o futuro do trabalho na advocacia e com certeza um tema fundamental que vai continuar a pautar as próximas gerações do direito.